Olá pessoal, voltando aqui, vamos retornar finalzinho da aula passada. Vamos falar um pouco sobre as questões, né, referentes à aula anterior, sobre a questão de regulamentação de espetáculos, sobre a questão de liberdade, né, um pouquinho sobre portaria, sobre alvarás, por aí vai. Então aqui eu tenho essa questão que eu trouxe para vocês, tirei da prova da Defensoria Pública do Paraná, 2017. Se não me engano é o último concurso. Vamos ver se vocês estão afiados aí na nossa matéria. Conforme a jurisprudência do STF e do STJ, acerca do direito da criança e adolescente, é incorreto afirmar que, né, o incorreto, marca aí, às vezes a gente confunde, acha que a primeira já está correta e já vai marcando ela. Se no curso da ação de adoção conjunta, um dos cônjuges desistir do pedido e o outro vier a falecer sem ter manifestado inequívoca intenção de adotar unilateralmente, não poderá ser deferido ao interessado falecido o pedido de adoção unilateral pós-mortem. A gente nem teve essa matéria ainda, né? Vamos deixar. Pulemos. Na hipótese de remissão imprópria pré-processual, com a concordância do adolescente, seu responsável... Bom, também a gente nem viu sobre a remissão. C. Não cabe habeas corpus para impugnar a decisão judicial liminar que determinou busca e apreensão de criança para acolhimento de família. Ah, mas essa ficou muito fácil, né? Porque, enfim, se todas as questões que eu estou tratando aí são de outras matérias, né? Provavelmente eu estou chamando a atenção, é para a única que a gente estudou. É constitucional a expressão em horário diverso autorizado, constante do artigo 254 do ECA, uma vez que o Estado pode determinar que certos programas somente sejam exibidos na televisão em horários que presumidamente haverá menos audiência de crianças e adolescentes. Tal entendimento tem respaldo no melhor interesse da criança. Bom, é só essa que fala sobre o assunto, então, né, ficou até sem graça essa questão desse contexto. Vocês lembram desse assunto? Vocês lembram desse tema? Se vocês estivessem com uma prova dessas e vocês batessem o olho nela, vocês já iam bater o olho de que ela é correta? Então tá bom, é só isso que eu queria debater com vocês, porque o resto não tem a ver com a nossa matéria. TJ de Mato Grosso. Alternativa correta. A portaria destina-se à concessão de autorização para que criança ou adolescente entre e permaneça desacompanhado de seus pais ou responsáveis, dentre outros locais, em estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão. O que vocês acham? Vocês estão com uma cara de quem não está fazendo a mínima ideia do que está sendo falado. Alguém acha que está certo ou errado? Então vamos pular. Eu acho que está errado. Por que errado? Porque seria um alvará, não é? De autorização, uma portaria. De viagem. É para proibir o alvará para permitir. Bom, só ele se manifestou, eu vou pular. Vamos para a próxima. O alvará destina-se à disciplina de atividades que envolvam a participação de crianças e adolescentes, dentre elas em espetáculos públicos e em certames de beleza. A maioria acha que está certa, é essa, é isso? Legal, então a gente já marca ela, já deixa um asterisco. A expedição de alvará e de portaria nas situações disciplinadas pelo ECA deverá ser fundamentada, consoante o caso em concreto, podendo conter, se assim comporta a natureza e o porte do evento, determinações de caráter geral. Oba, todo mundo acertou, realmente está errado essa daí, caráter geral não tem nada a ver. Isso é lei, né? Questão de legislativo. Segundo a jurisprudência uniforme do STJ, os programas de televisão têm natureza de espetáculo público, nos termos da regra do artigo 149, inciso 2, a linha A do ECA, o que impõe a exigência de alvará judicial para que deles participem crianças e adolescentes. O que vocês acham? Por quê? Faz sentido, mas não sei se seria jurisprudência uniforme. Quem acha que está errado? Por quê?
Não vale dizer que é porque achou que ela estava certa, né? Não. Por que você acha que está errada? Sabe nada. Tá pra próxima. A presença dos pais ou responsáveis legais supre a exigência de alvará judicial para a participação de criança, adolescente em certames de beleza. Não é só a presença dos pais, é a questão do trabalho. Essa tá errada, né? Não tem nada a ver. Os pais não tem nada a ver com isso. Como a gente viu lá, é o juiz que disciplina isso. Então tá bom. Então, pelo jeito, a gente eliminou a E e a C, é isso? Sim. A gente ficou com a A, B e a D? Sim. Tá. Então vamos lá. A A, de fato, não está correta. Porque quando a gente fala em portaria, como ele bem colocou, nós estamos falando de disciplinar alguma coisa e não autorizar. Então, o que essa frase aqui estaria totalmente correta se ao invés de portaria estivesse escrito alvará. Aí estaria correto, tá? A questão da B e da D. Vou ser muito sincero com vocês, eu não lembro qual era a resposta correta. E as duas me parecem corretas. Mas eu assinalaria a D. Por quê? Porque a B fala o alvará destina-se a disciplinar atividades. E o que disciplina é portaria. Né? Ainda que o resto ainda pareça correto. Né? Que envolva a participação de criança e adolescente, dentre os espetáculos públicos. Tudo isso aqui tem a ver com de fato o alvará. Mas não seria disciplinar, seria autorizar. Né? Vamos ver se eu acertei. Acertei, isso mesmo. Muito bom. Mera coincidência. Eu teria passado na prova, que legal. E aí tem umas sugestões que eu deixei para vocês. Muito bem. Convivência familiar, a gente já falou. Coloquei umas questões. Será que acho que pus uma? Isso aí. Essa eu tirei da Defensoria de São Paulo, 2015. Último concurso. Né, que já terminou, não é isso? Analisa as assertivas quanto ao direito à convivência familiar de crianças e adolescentes em caso de privação de liberdade de seus familiares. Vimos isso duas vezes, né? Em saúde e em convivência familiar. Vamos lá. 1. Se a 1 tiver certa, a gente já corta a A e a D. Se tiver errada, a gente corta a C, B e E. As visitas de crianças e adolescentes ao pai ou à mãe privados de liberdade independem de autorização judicial, seja do juízo da infância, seja do juízo corregedor da unidade prisional. Sim. Porque o direito à convivência familiar independe de autorização. Quem acha que está errado? Eu acho. Quem acha que está certo? Alguém ainda acha que está errado? Eu acho que tá errado. Por quê? Porque, se não me engano, você falou que não poderia quando tá o pai e a mãe estão privados de liberdade. Precisaria da autorização. Eu estava em pé, eu lembro de você falando isso. Muito pelo contrário. O artigo 19, parágrafo 4º, diz justamente que as visitas realizadas das crianças aos estabelecimentos prisionais independem de autorização, seja do juízo da infância, seja do criminal. E que, inclusive, se a criança tiver acolhida, é obrigação do diretor da unidade realizar esse tipo de encontro. Tá? Então, essa aí, eu até já falo desde logo, porque a maioria acertou. Então, a 1 está certa. Então, a gente já consegue excluir aí de pronto a A e a D. 2. A A e a D. Então, 2. Vamos ver se a gente acerta. Se a 2 estiver errada, a gente já descobre que é B, senão a gente segue. A criança deverá estar acompanhada de seu responsável legal para realizar a visita na unidade prisional. O que vocês acham disso? Vocês acham que está correto? Alguém acha que está errado? Quem acha que está correto? Por quê? Uhum. Na verdade, tem por uma questão de razoabilidade, né? Ela vai ter que ir lá de alguma forma. E quem vai levar ou vai ser a pessoa que está tutelando ela na unidade onde ela está internada, ou então a mãe, que é quem está com a mãe, ou o pai, ou a avó, que é quem está com a guarda, enfim, a criança. Necessariamente, então, se a minha avó está me levando, ela não pode porque ela não é minha responsável legal? Então faz sentido. Pensando por esse lado.
Eu não contei para vocês, mas isso daqui é extremamente específico da Defensoria de São Paulo. A Defensoria de São Paulo cobra uma normativa que é uma resolução da SAP, Secretaria de Assuntos Penitenciários. E essa secretaria, ela basicamente fala exatamente isso, que a questão, que a criança ela deve comparecer com o seu responsável legal ou de fato, alguma coisa assim. Então, isso permite que pessoas que estejam naquele momento cuidando da criança, mas que não sejam necessariamente os seus pais ou guardiães tenham que frequentar. Então, essa daqui está correta. Tá? Então, sabendo que ela está correta, sobra a C e a E. O que significa que a 4 com certeza é errada. Não faz sentido, né? Vamos já para a 4. São vedadas as visitas de crianças e adolescentes aos membros da família extensa que encontram-se privados de liberdade. Não tem nenhuma vedação legal sobre isso. Pelo contrário, o que tem é uma tendência da legislação de dizer que a convivência familiar tem que ser preservada. Então vamos descobrir se a 3 está certa ou não. Em caso de acolhimento institucional, é de responsabilidade da entidade responsável pelo serviço acompanhar a criança ou adolescente nessas visitas. Então, nós temos aí que a C é a correta. Vamos ver se é isso mesmo? Não. A 2 está errada? Por quê? A criança deveria estar acompanhada do seu responsável legal para realizar a visibilidade prisional. É responsabilidade de fato, né? Pode ser talvez por isso. A criança deve estar... Ah, sim, porque tem que marcar certa, não errada. Ah, tá certo. Beleza. A criança deve estar acompanhada do seu responsável? Não, não é verdade. Por quê? Porque tem que estar com o de fato. Então essa está errada. Então... Mas fez sentido, né? Eu me confundi só na hora de marcar. Olha que só, né? Então tá bom. Não ia passar. Pois é, você vê? Às vezes você tá com o negócio certo, mas aí você passa errado pro gabarito. Bom, pessoal, então entrando já no tema que a gente vai falar hoje, eu quero falar sobre 2 assuntos com vocês. O primeiro é política de atendimento dos direitos da criança e adolescente. E o segundo é o direito à assistência social. Tá? Esse tema é muito importante. É um pouco complicado de a gente estudar isso daí, por isso que eu tô aqui, né? Eu não vou só ficar lendo o que tem aí, eu vou também, principalmente, fazer algumas anotações, coisa e tal. E é muito importante a gente compreender isso para entender a dinâmica de como que isso funciona. Então, basicamente, tudo que a gente fez até agora foi dizer como é que foi a transição da legislação anterior para a atual e os direitos em espécie. O único direito que eu ainda não trouxe para vocês e que vale a pena falar melhor, que eu vou falar um pouco mais para frente, é justamente da assistência social. E eu vou explicar para vocês o porquê que eu deixei para falar sobre esse direito depois, né? Porque na política de atendimento existe um corte, existe uma divisão e por conta de uma questão estratégica eu preferi fazer essa diferenciação. Então, a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente é a política que o poder público tem para exercer toda a atenção que crianças e adolescentes estão falando. E eu estou colocando dessa forma porque é bem significativo. Eu não estou falando simplesmente sobre oferta de direitos. Eu estou falando sobre toda a atenção que deve ser dada, que passa da esfera da oferta de direitos sociais e por aí vai. Quando a gente fala de ações, né, ações governamentais, ações do poder público, a gente tem que compreender essa perspectiva. São serviços, programas, projetos e benefícios. Isso é repetido em vários lugares, principalmente na LOAS, né, a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, sempre lembrar, né, serviços, programas, projetos e benefícios. Benefícios é a questão financeira, eventualmente ofertada, a gente vai ver isso melhor. Serviços são prestações continuadas, tem continuidade, que é dado ao longo do tempo. Programas e projetos são situações que são mais pontuais, não são tão contínuas quanto os serviços, mas enfim, não tem grandes diferenças a não ser explicativas. Assim. Essa política de atendimento, ela se desenvolve pelo poder público, mas ela não vai se desenvolver necessariamente tão apenas por sua atuação direta. Ela também pode se dar de forma indireta, por meio de organizações não governamentais, as ONGs, né? Por meio de ONGs. E as legislações que a gente tem vão se referir a essas ONGs como entidades. As entidades, elas são justamente as organizações que acabam prestando aí os serviços vinculados ao poder público.
elas podem ser governamentais ou não governamentais. Então, quando a gente fala de entidades não governamentais, eu quero que vocês lembrem das ONGs. As entidades não governamentais, elas podem ter a atuação, ter a prestação aí desse serviço de várias formas vinculadas ao poder público. Pode ser feito por meio de parceria, pode ser feito por meio de convênio, pode ser feita simplesmente por um repasse de verbas, acaba sendo por meio de licitação, né? A gente vai ver isso quando a gente tratar das entidades um pouquinho mais para frente também. Então, os pontos principais que a gente vai tratar são as diretrizes, as linhas de ação e as entidades. Diretrizes, vocês vão ver que muitas coisas que a gente tem aí, elas acabam sendo meio que repetidas, né, em outros sistemas que nós já analisamos, como por exemplo do SUS, também no SUAS. Então, a primeira diretriz que a gente tem aí é da municipalização ou descentralização. O que significa isso? Significa que o poder público ele vai sempre tentar passar a execução da política de atendimento para os entes mais próximos da população, que são os municípios. Então, ou pelo menos a maior parte da prestação do atendimento da política de atendimento dos direitos da criança e adolescente vão ser dados pelo município. Sempre é assim? Não. Em alguns casos, o Estado vai também acabar dando essa atuação. E a União? Não, a União não. A União ela acaba ficando mais responsável pela elaboração de diretrizes gerais, suporte técnico, repasse de verbas e por aí vai. Então, a execução fica no âmbito estadual e municipal, maior parcela municipal, aquilo que for um pouco mais complexo e exigir, por conta disso, mais recursos e tudo mais, acaba sendo passado pelo Estado. Segundo, intersetorialidade ou articulação. Quando os órgãos eles acabam atuando, tem que ter a integração, o trabalho em rede. Eu trouxe isso daí para vocês também, inclusive no que se chama de gestão por sistemas. O que é isso daí? Quando a gente fala, né, da descentralização, então a gente tem aí, né, no âmbito federal, estadual, municipal, e a gente tem o âmbito federal dando as normativas gerais, como que tem que ser minimamente estruturado, e aí o estado e o município que estão mais próximos realmente prestando, a gente tem essa divisão em todos os âmbitos. Então, um deles que a gente pode citar é justamente os conselhos relacionados aos direitos da criança e do adolescente. Então, por exemplo, no âmbito federal, nós temos o CONANDA, né, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Se vocês já deram uma olhadinha no material, até mesmo nas aulas que a gente falou, a gente já tratou sobre algumas resoluções CONANDA. E por que elas são importantes? Porque entendo o CONANDA força normativa, né, tudo aquilo que não conflita com a legislação, vale, né, porque trata-se de normas infralegais, deve obediência à legislação, mas naquilo que não conflita tem que ser atendido. Então, e aí quando nós falamos sobre linhas de ação, nós temos 3 que são colocadas doutrinariamente, não existe nada no estatuto dizendo especificamente, mas que doutrinariamente, e eu pego dessa forma para facilitar, aglutinam em 3 linhas. Primeira, políticas sociais básicas, são basicamente os direitos prestacionais, saúde, educação, habitação, alimentação. Proteção social, por proteção social se entende por assistência social, e proteção jurídico-social. E aí você tem uma amálgama de algumas situações que tem relação com Defensoria, Ministério Público, OAB, enfim, organizações aí, órgãos do sistema de justiça e que prestam diversos serviços, como por exemplo a assistência jurídica gratuita, né, até mesmo entidades não governamentais, como por exemplo o SEDECAS, o Instituto Alana, né, até o IBCCRIM podem prestar eventualmente isso daí. Também algumas questões como campanha de estímulo de acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes. A gente pode falar um pouco da guarda subsidiada, né, que existe aí um incentivo do Estado em que essa guarda ela seja realizada. Serviço de identificação e localização de pais responsáveis,
Crianças e adolescentes desaparecidos, tem uma lei desse ano, inclusive, que fala sobre o assunto, e também o PPCAM, que nós falamos na aula passada. Fiz aqui um esquema para facilitar um pouco, política de atendimento dos direitos da criança e adolescente. Quando a gente fala sobre entidades, aí a gente parte um pouquinho para a lei do SINASE, é lá que fala direitinho aqui sobre o que são as entidades, unidades e programas. As entidades são as organizações, como eu já adiantei para vocês, podem ser governamentais ou não. Em sendo governamentais, elas fazem parte da administração direta. Em sendo não governamentais, elas são ONGs, que estão aí por parcerias, né? Pode ser por meio de convênio ou outra forma de cooperação. As unidades são as bases físicas em que as entidades desenvolvem os seus programas. Então as unidades é o prédio, né? A casa, é o prédio, é disso que você está falando. Então a unidade de acolhimento, estou falando daquela casa. A entidade de acolhimento, estou falando da ONG, que cuida de uma ou mais casas. Programa de atendimento. Programa de atendimento a gente tem 2 previstos no estatuto. A gente tem programa de atendimento socioeducativo e de medida protetiva. Então, socioeducativa a gente está falando aí de medidas socioeducativas, protetiva a gente está falando das demais medidas previstas no estatuto, aquelas que não têm um caráter obrigatório para crianças e adolescentes, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala lá, a criança está acolhida, né? A criança foi aplicada, medida de acolhimento institucional. Então, a medida de acolhimento ela pode ser aplicada diretamente pelo poder público, a gente vai ver mais daqui a pouquinho como, ou também pode ser aplicada por meio de alguma ONG conveniada. Essa ONG pode ter inclusive mais do que uma unidades. Então, por exemplo, em Santo André, nós temos 7 casas de acolhimento e mais uma transitória. Essas 7 casas, elas são gerenciadas por 3 ONGs. Então, uma cuida de 3 casas, uma cuida de 3 casas e uma cuida de 2. Então, a gente tem a ONG, que é a entidade, e a gente tem as casas, que são as unidades. Tá. E aí, como é que funciona para uma entidade começar a funcionar? Né? Aí volta que a gente falou um pouquinho sobre CMDCA, sobre Condeca, né? Por que é importante isso daí? Então vamos supor que eu, a partir de hoje, tenha a ideia de ter uma unidade de acolhimento institucional. Eu tenho um pensamento que eu... Pode falar. Professor, essas unidades de acolhimento, tem algumas também que são, por exemplo, algumas escolas sendo privadas ou até mesmo parceria com o público, que nem a escola Dom Bosco, o adolescente quando sai da unidade, essa escola Dom Bosco tem um convênio direto que oferece alguns cursos, inclusive tem algumas casas de acolhimento que os adolescentes moram lá, separados. Então você está fazendo uma confusão, você tá pegando o termo acolhimento e acho que você está levando isso para um termo amplo, um termo de acolhida. E não é essa a questão. Quando a gente fala de acolhimento, nos termos do estatuto e também quando a gente fala de assistência social, a gente está falando de um serviço muito próprio. A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso daí também. Mas basicamente quando a gente fala de acolhimento, nós estamos falando de instituições totais. Que é aquela onde a criança dorme, ela convive, socializa, come, toma banho. O SAICA é o Serviço de Acolhimento Institucional. Então o SAICA é um dos serviços de acolhimento. Mas a gente tem vários acolhimentos. Por exemplo, a gente tem o acolhimento de idosos. A gente tem o acolhimento de pessoas com deficiência. A gente tem o acolhimento de mulheres vítimas de maus tratos em situação de violência doméstica. A gente tem o acolhimento de população em situação de rua. Então são vários acolhimentos. A gente vai ver daqui a pouquinho que existe o âmbito da assistência social, que ele é um âmbito muito maior. E aí nós temos o âmbito da infância, que se vale do assistência social, é a proteção social, que ela é um microsistema dentro desse sistema mais amplo que é a assistência social. Como eu trouxe para vocês, a assistência social cuida de várias vulnerabilidades, dentre elas idosos, pessoas com deficiência e por aí vai. Crianças é um deles. Então,
O SAICA é uma das modalidades de acolhimento institucional. O que você me trouxe agora, falando, né, da instituição Dom Bosco, é um programa que a gente chama de socioeducativo. Mas lembrando que eu trouxe já para vocês, quando a gente fala socioeducativo, nem sempre nós estamos falando de medidas socioeducativas, aquelas penas aplicadas em correspondência a um ato infracional. Quando a gente fala socioeducativo, muitas vezes nós também estamos nos referindo àquelas atividades normalmente fornecidas no contraturno escolar, onde a criança permanece ali fazendo atividades que são recreativas, podem ser profissionalizantes, podem ser puramente educacionais ou de lazer, cultura, né? Então é esse o contraturno, é essa atividade que se realiza ali, em outras instituições também como o Lar de Maria, por exemplo, né? Os adolescentes que saem de liberdade assistida, por exemplo, eles já saem com essa condição de fazer isso. Tem que ser estabelecida essa condição, mas tem... Isso, mas aí você percebe que a gente não está falando de uma instituição onde a pessoa vai morar, né? A pessoa não mora dentro desse lugar, ela mora na casa dela. E aí, quando ela sai e ela está em liberdade assistida, ela vai lá fazer os cursos, as coisas. Então, quando a gente fala em acolhimento, a gente está falando em abrigo, né? Aliás, existe uma diferenciação entre a palavra abrigo e acolhimento. Eu não vou dizer para vocês que abrigo é uma palavra minorista. Porque abrigo, na verdade, é uma palavra que veio com o Estatuto em 1990. Mas abrigo foi abolido do Estatuto a partir de 2009, com a Lei da Convivência Familiar. Basicamente porque se compreende dentro da assistência social que o acolhimento ele é uma espécie do gênero abrigo. Então o abrigo ele seria algo mais amplo, então abrigo de pessoas de população em situação de rua, coisa e tal, né, que traz realmente esse abrigo. Né? Você está desamparado, eles vão lá e te abraçam, te dão esse abrigo. E o acolhimento institucional ele teria algo além, porque o acolhimento institucional ele não tem a finalidade única e exclusiva de te abrigar. Sim, ele está lá para te abrigar, mas além disso ele tem todo um programa de medida protetiva, que ele vai preparar a devolução dessa criança para sua família de origem. Ou não vou dizer que é multidisciplinar, porque os abrigos em geral eles são multidisciplinares. É só pegar, por exemplo, um abrigo de população LGBT. Nossa, quer algo mais interdisciplinar do que isso? Né? Multidisciplinar do que isso. Mas você tem um programa específico. Então os abrigos em geral não têm programas. É ali o local para te dar a acolhida necessária para você, é o que a gente chama de garantia de sobrevivência. Né? Agora, o acolhimento institucional ele tem uma finalidade, ele tem um programa. O programa vai ser desenvolvido a partir do Plano Individual de Atendimento, né? O PIA da protetiva. Então, a finalidade é devolução para a família natural ou preparação para a família substituta. Então, não é simplesmente uma proteção que está sendo dada como um abrigo, é algo mais específico ainda. Por isso que alteraram a nomenclatura e hoje quando se fala nessas medidas, não utilizem mais o termo abrigo, tá? Prefiram usar o nome acolhimento institucional. Podem usar o termo unidade de acolhimento, entidade de acolhimento, dependendo do que for. É mais específico, mostra que vocês estão mais afiados com a matéria. Mas voltando. Então vamos supor, eu quero lá, tô com boa vontade, eu quero abrir um acolhimento institucional. O que eu tenho que fazer? Né? Existem algumas questões que o Estatuto traz de como que uma entidade ela tem que ser inaugurada. Então, primeira coisa que você tem que fazer, você, ONG, né, você vai criar sua ONG coisa e tal, a primeira coisa que você tem que fazer é registrar a sua entidade no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Qual conselho que eu vou registrar? Em regra, vai ser o CMDCA. Lembra que eu falei para vocês? Descentralização, municipalização. Então, em regra, eu estou abrindo aqui uma entidade que vou prestar atendimento de medida protetiva e eu tenho que registrá-la. Eu vou registrá-la no CMDCA. Não é só no CMDCA, tá? É também no Conselho Municipal de Assistência Social. Não acho tão importante para a nossa matéria, mas tem que registrar nos dois. E como é que funciona? Como é que funciona isso daí? Bom, eu vou lá e apresento o projeto da minha entidade, mostro para eles toda a regularização que eu fiz, né? Criei aqui essa entidade, a documentação, a
a documentação da fundação aqui está toda correta, não sei o que lá, você vai lá e mostra isso no CMDCA. Uma vez que foi aprovada a sua entidade, ela vai ter um registro de 4 anos. Tá? Esse registro ele pode ser renovado, mas a princípio sua entidade ela está apta a funcionar perante direitos da criança e adolescente por 4 anos. Muito bem. E aí significa que eu já posso começar a trabalhar? Não. Você ainda precisa da aprovação do seu programa. Então, primeiro você se estabeleceu enquanto entidade. Você pode participar de, por exemplo, licitações, que eventualmente estão sendo abertas, né, chamamentos que estão sendo feitos pelo poder público para fazer parcerias com a prefeitura, coisa e tal, mas você ainda precisa elaborar o seu programa. E aí, quem precisa fazer o programa? Qualquer entidade, tanto as governamentais quanto as não governamentais. Obviamente, esse passo aqui não precisa ser adotado pelas não governamentais. Não precisa ser adotado pelas governamentais. Por quê? Uma vez que as governamentais são meramente descentralização da própria administração pública, como que você precisa registrar que um próprio órgão da administração pública possa funcionar? Ele já tem presunção, né? Então eu estou falando que a Secretaria de Assistência Social vai atuar diretamente. Não precisa escrever a Secretaria de Assistência Social no CMDCA, mas uma ONG precisa para estar apta. Agora, o programa qualquer um tem que apresentar, porque o CMDCA, além de analisar a proposta que está sendo feita, ainda vai fazer a fiscalização do cumprimento do programa que foi apresentado. Então, o programa tem que ser apresentado por entidades governamentais e não governamentais. Foi aprovado o programa. Quanto que tem de prazo? 2 anos. Vale por 2 anos essa licença. Depois ela tem que ser renovada, caso assim o seja. Como é que eu vou decorar os prazos 4, 2? É muito tranquilo, só vocês pensarem de forma lógica. Não faz sentido que eu tenha uma permissão de atuar como entidade que seja menor do que a minha permissão de programa. Então, primeiro que eu tenho que fazer é ter o meu registro da entidade, ter minha autorização para funcionar, ter um período de 4 anos, é um período interessante, e dentro desse período eu tenho as análises do meu programa. Né? Então você tem ali um período menor de avaliação referente ao programa, porque assim você pode inclusive ter ele discutido no meio do caminho, modificado e por aí vai. Eu falei para vocês de CMDCA, mas existem algumas hipóteses que é o CONDECA, que é o estadual. Que hipóteses que são importantes de vocês lembrarem? Quando nós estamos falando de programas de medida socioeducativa em meio fechado. Tá? São a única hipótese que eu acho que vale a pena vocês lembrarem nos estudos de vocês, em que o registro e a fiscalização não são do CMDCA, mas sim do CONDECA. Vocês vão entender isso porque quando nós analisarmos um pouco sobre assistência social. E também um pouco intuitivo, né? São medidas socioeducativas que são mais custosas. Imagina um município não muito grande que tenha que fazer toda a questão relacionada a uma unidade de internação. Talvez eles não tenham estrutura para isso. Né? Então o Estado que acaba chamando isso para si. Então é por isso que o registro tanto das ONGs quanto dos programas tem que ser feito no CONDECA. A Fundação Casa, por exemplo, né, só para vocês pegarem de exemplo, ela é uma ONG, ela é uma entidade não governamental. O que é a Fundação Casa para alguém que mora no Espírito Santo? Não é nada. Antigamente, quando a gente tinha os códigos de menores, aí tudo era FEBEM. Por quê? Porque a gente tinha a FUNABEM, que era a organização nacional, e depois a gente tinha a descentralização que parava no âmbito dos estados, e aí eram as FEBEMs, né, as Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor. Aqui, quando a gente está falando de descentralização, municipalização, então há de fato uma autonomia dos estados em relação aos seus próprios serviços. Então a gente não tem um único nome quando a gente está falando em relação às nossas unidades de internação. Sim, genericamente a gente chama unidades de internação, mas enquanto, por exemplo, é a Fundação Casa que gere as unidades de internação e de semi-liberdade em São Paulo, nós temos lá no Rio Grande do Sul, salvo o melhor juízo, é FASE que eles chamam. Né? Salvo o melhor juízo no Rio de Janeiro, acho que eles chamam de CASE.
cada lugar tem um nome diferente aí porque é relacionado ou à entidade não governamental que presta ali a gestão naquele estado ou porque é realizado diretamente pelo aquele estado. Bom, vamos começar a falar de assistência social então. Trouxe aí as normativas principais, Constituição, artigo 203 e 204, Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, bastante importante essa normativa, o ECA, a Política Nacional de Assistência Social, que é a resolução que nasce 145 de 2004. Sempre que a gente fala de políticas nacionais, elas são meio custosas de ler, porque são muitas páginas, sei lá, às vezes eu não tenho recordação direitinho, mas acho que a política nacional, sei lá, são umas 60 páginas, alguma coisa assim. É muita coisa para ficar lendo. A linguagem é muito mais gostosa do que ficar lendo lei seca, né? Lei seca é um porre. Então quando você lê um negócio desse, você lê com um pouco mais de gosto. Mas enfim, ainda assim não deixa de ser cansativo. Tipificação dos serviços socioassistenciais, resolução que nasce 109 de 2009, bem importante essa resolução. Tudo isso daqui está no edital da Defensoria de São Paulo, tá? É referência aí para vocês. E a própria lei do SINASE. Muito bem. Então, primeiro, quando a gente fala sobre assistência social, o que é importante falar com vocês? Trazer também um pouquinho da visão histórica, né? Então, quando a gente fala de assistência social, antigamente, e se vocês pegarem inclusive algumas críticas que são feitas até hoje, é muito comum que se vincule a assistência social à caridade, né? Seja caridade do ponto de vista religioso, e até se vocês pegarem para pensar, a Roda dos Expostos e tudo mais, eram as Santas Casas de Misericórdia que tocavam, até muitas questões relacionadas à campanha de fraternidade, que a gente pode perceber. Ou então caridade no que diz respeito à demagogia praticada por alguns políticos que, de certa forma, davam algumas coisas, tais quais benefícios, né? A diferença de benefícios e de direitos. Direito é aquilo que está previsto, você pode exigir. Benefício é aquilo que alguém dá porque quer, né? Por isso que a gente combate a utilização do termo benefício quando a gente está falando de execução penal. O preso não tem o benefício de progredir, tem o direito de progredir. Então, quando a gente fala sobre assistência social, é muito comum ainda esses discursos, tanto religioso quanto demagogos, de se dizer, por exemplo, que o Bolsa Família é simplesmente uma fonte de angariar votos, ou determinado vereador faz alguma promessa ali, ou distribui, sei lá, vagas em creche porque assim vai ser melhor atendido pelas pessoas. Veja que quando falo vaga em creche, não estou falando de assistência social, mas estou falando desse tipo de caridade que costuma ser feita e que traz aí uma impregnação muito forte do significado, né, da assistência social. No advento da Constituição Federal, houve uma tentativa de rompimento com esse tipo de paradigma. Então, hoje, a assistência social ela não é vista como benefício, né, como algo que se dá porque se verifica ali uma situação de tristeza e que você, por conta disso, ficou compadecido. A assistência social hoje é um direito. Hoje é garantido pela Constituição e pelas leis. Você, eventualmente, que deseje fazer jus a algum tipo de serviço, programa, benefício, projeto de assistência social, pode inclusive demandar em juízo, né? Vou pegar um exemplo muito simples sobre isso. Um dos benefícios, e aí eu estou usando a palavra benefício conforme o LOAS, né? Não na forma como estou trazendo para vocês, como se não fosse algo demandável em juízo. Mas um dos benefícios previstos na legislação, tanto na Constituição quanto na LOAS, é o do BPC, o benefício da prestação continuada. Eu imagino que muitos de vocês devam conhecer esse benefício como o LOAS, né? Genericamente, quando a pessoa vai na defensoria para ser atendida, porque eu tenho direito ao LOAS, não sei o quê. Então, LOAS é Lei Orgânica de Assistência Social. Ninguém tem direito a LOAS, né? LOAS é o nome da lei. Que a pessoa normalmente fala quando ela faz referência a isso, é o BPC. E o BPC, como eu trouxe para vocês, é o benefício de prestação continuada. Você tem que fazer jus a ele se você tiver alguns requisitos, né? Pessoa com deficiência, uma renda familiar de até 1/4 do salário mínimo. São uns critérios bem restritos. E
é muito comum chegarem pessoas na defensoria e que precisam demandar acesso a esse tipo de benefício por conta de uma negativa de prestação ali pelo poder público. O BPC trata-se de um benefício federal, né? Por isso, conta disso, quando as pessoas vêm procurar a defensoria estadual por conta disso, a gente acaba encaminhando elas para a DPU, se for o caso. Mas é um benefício que muitas vezes você acaba sendo vinculado a partir da vinculação feita por um equipamento muito próprio do município, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu vou voltar, não vou me perder não, fiquem tranquilos. Então, quando a gente fala de assistência social, a gente tem que parar de pensar em caridade, a gente tem que também parar de fazer com que os políticos tratem como se fosse uma forma de massa de manobra e, de fato, encarar como sendo proteção social. É o direito que os mais vulneráveis têm de ter o mínimo existencial para que eles possam, por conta dessa garantia mínima, não viverem de muleta, como algumas pessoas falam. Não dar o peixe e não aprender a pescar. Mas algumas situações são tão de extrema vulnerabilidade que a pessoa precisa de um amparo. E uma vez que é dado esse amparo, você vai para o segundo passo, que é a conquista da autonomia. Então, a assistência social hoje ela tem esse viés dúplice. O primeiro é garantir a segurança mínima de sobrevivência. E a segunda é garantir a autonomia para que a partir de então ela possa sair desse assistencialismo e seguir com sua própria determinação com as políticas sociais básicas. Tá? Até coloquei isso aí, né? Recebimento de benefício imediato para a sobrevivência e depois desenvolver capacidade de maior autonomia. Muito bem. Princípios que o SUS tem, né? Vocês vão ver que é muito parecido com outras coisas. Primeiro, supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. O que significa isso? É mais importante você atender as pessoas em situação de vulnerabilidade do que saber se está tendo retorno econômico ou não. A assistência social não tem nada a ver com isso. Não é capitalização financeira, tanto que você não tem... quando você eventualmente faz com que o poder, faz com que a esfera privada participe da assistência social, a ideia não é nunca captação de recursos, de dinheiro e por aí vai. Tanto que quando trouxe para vocês entidades não governamentais, eu falei, tenham como sinônimo de ONG. Uma organização não governamental que normalmente, quando a gente pensa em ONG, a gente pensa em sem finalidade lucrativa, né? É óbvio que algum tipo de recurso deve vir daí. Nem todo mundo age de forma filantrópica. Você precisa pagar os funcionários, você precisa pagar a casa que você alugou e por aí vai. Alguma coisa você tem, mas a ideia não é você fazer grandes fortunas com isso. A ideia é sempre, de uma forma mais direta, o atendimento das necessidades das pessoas sobre qualquer questão de rentabilidade econômica. B. Universalização de direitos sociais. Talvez direitos sociais, oferta de prestação, né? A fim de tomar o destinatário à ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. Então, a assistência social não é universal. A assistência social é destinada a vulneráveis, mas ela vai te dar todos os caminhos para você alcançar as políticas sociais básicas, essas sim universais, e uma vez que você tenha acesso a elas, você consegue desenvolver sua dignidade da pessoa humana de uma forma melhor, né? Respeito à dignidade do cidadão e à sua autonomia, sempre, a autonomia é importante. Aliás, prova do Fraceto, a prova oral, né? Todas as perguntas que ele fez, ou sei lá, a maioria das perguntas que ele fez pelo menos, ontem e hoje, dizem respeito à autonomia. Então, trouxe para vocês aí, né, em aulas passadas, sobre internação compulsória, involuntária, né? Você sempre tem que partir do pressuposto da autonomia do paciente. Outros casos também, criança largada no meio da rua, né? Você vai fazer o quê? Você vai largar ela ali, você vai dar atenção, tudo depende. Depende disso daqui, ó, autonomia e, por outro lado, quando nós falamos de criança e adolescente, capacidade de manifestação, né? E aí é aquilo que eu comentei com vocês, que tem aquela doutrina que fala sobre a capacidade progressiva,
né, para a gente não ficar naquela determinação rígida, civilista, até 16 absolutamente incapaz, 16 aos 18 relativo, a partir dos 18 pode tudo. Isso daí não encaixa com o ECA. O ECA fala que são sujeitos de direito, que têm direito à opinião, direito à participação dos atos decisórios de sua vida. Não é compatível, né? Uma criança de 10 anos já é ouvido num processo de divórcio para saber se ele quer ficar na guarda da mãe ou do pai. Então, como que você vai dizer que é absolutamente incapaz? Não existe isso. Então, o que a doutrina vem elaborando são teorias que fazem com que seja possível afastar essa questão patrimonialista do Código Civil e possibilitar a percepção da autonomia. Dentre elas está aí a questão da autonomia progressiva, né? Outras teorias elaboradas em âmbito do SUS tem a questão da capacidade sanitária e até mesmo aquela teoria que tem um nome meio estranho, mas enfim, o conteúdo é mais interessante, que é aquela teoria do menor maduro. Então, o interessante é sempre isso daqui, ó, autonomia. Sempre vamos tratar as pessoas com autonomia. Saúde, educação, assistência social e por aí vai. Mas é criança e adolescente. Então a gente tem que analisar se a pessoa tem condições de analisar sua autonomia. E essa análise não pode ser uma análise puramente normativa, tem que ser análise do caso em concreto. Onde eu parei? Autonomia. E ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária. Vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Veja que o que eu estou falando aqui, na maior parte das vezes, eu estou falando sobre o Plano Nacional de Assistência Social ou da Lei Orgânica de Assistência Social. Então, eu não estou falando especificamente de infância, estou falando no âmbito mais genérico. E que interessante, né? A presença de convivência familiar, comunitária, é bastante frequente também nessas normativas. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e critérios para sua concessão. Não adianta nada o município ter um baita do benefício legal que garante, por exemplo, um mínimo para a pessoa, por exemplo, poder ter um aluguel, né? Alguns municípios, a gente vai ver mais para frente que existe a LOAS ela prevê tanto o BPC como benefício e também de uma forma genérica benefícios eventuais, meio que deixando a margem para cada ente estipular os seus. Em Santo André e também em São Paulo e acho que em vários outros municípios existe o benefício chamado locação social ou aluguel social ou alguma coisa com um nome parecido com isso, que basicamente é um suporte que a prefeitura dá para aquelas pessoas que estão sem residência, sem casa, morar na rua, né? Para que elas tenham uma verba durante um período, não é algo para a vida inteira, durante um determinado período, para que essa pessoa possa pagar o aluguel. Então, a partir de agora, eu estou te dando R$500 por mês. Se você mostrar para mim, né, eu sou poder público, eu sou município, se você mostrar para mim que você arrumou alguém que vai te alugar uma casa por até R$500, a gente tem a concessão. Então, sei lá, pelo prazo de 2 anos, o município te paga R$500. Espera-se que ao final disso você já tenha autonomia para poder não depender mais desse benefício. Agora imagina se o município adota um benefício desses e não fala nada para ninguém. É como se não tivesse feito, né? Então é importante a divulgação. Tudo bem. Diretrizes: descentralização, participação da população e primazia da responsabilidade do Estado, centralidade na família. Então, desses 4 que eu falei para vocês, 2 a gente já falou, né? Descentralização, sempre focar nos municípios, capilarização, quanto mais próximo da população, mais eficaz é o serviço, participação popular, sempre que possível, conselhos de comunidade, antes de tomar alguma medida drástica, conversar com a sociedade, audiências públicas, outras medidas que façam a população participar dos atos decisórios da sua vida. Primazia da responsabilidade do Estado na responsabilização, na condução da política de assistência social em cada esfera do governo. O que eu quero dizer com isso? Estado aqui é sinônimo de poder público, tá? Não é o ente estatal. Isso significa que na hora de ter a responsabilização, eventualmente, é sempre o poder público que vai ser o principal responsável. Ainda que esse serviço tenha sido prestado por meio de uma entidade não governamental. Vamos supor que eu sou um pai que tem uma criança que está numa unidade de acolhimento institucional.
E essa criança está rolando o processo, eu estou tentando buscar ainda todos os meios de reintegração da família, e no meio do caminho, essa criança sofreu maus tratos dentro da unidade por conta de um técnico ou de um agente ali dessa entidade. Quem que eu vou demandar? Eu posso demandar o agente? Posso, mas aí vou ter que fazer comprovação de culpa, responsabilidade subjetiva, difícil, né? Posso processar a entidade? Posso também, fica um pouco mais fácil. Você pode falar de responsabilidade objetiva, talvez, já usando a questão da responsabilidade administrativa, mas enfim, vai saber qual que é o patrimônio dessa entidade, né? Posso processar diretamente o poder público. O poder público que, perante a Constituição, é o responsável pelos danos causados, né, direta ou indiretamente, aí, salvo o melhor juízo, acho que é o artigo 37, parágrafo 6º, é isso? Ou 36, parágrafo 7º? Enfim, é um artigo importante que vocês têm que ter aí na ponta da língua. Então, sempre que eu vou demandar, posso demandar diretamente o ente. Depois o ente que entra com as ações de regresso, se for o caso, e por aí vai. Centralidade na família. E por isso, quando eu falo de centralidade da família, eu já ligo, coloquei assim, já ligo ao princípio da matricialidade. Todas as ações que forem tomadas têm que focar na família como sendo o núcleo de atuação por conta do seu papel protetivo. É o que eu falei. Esqueçam discursos salvacionistas, daqueles que vão pinçar uma criança, ou um idoso, ou uma pessoa com deficiência, sei lá. Discursos salvacionistas que pegam uma pessoa, tiram e colocam em outro lugar, não estão fazendo nada além de caridade. Isso é caridade. Você está mudando a vida de uma pessoa, né? O sonho de princesa, né? Sei lá, Luciano Huck. Você está mudando a realidade daquela pessoa por conta de uma intervenção sua. Passa 5 anos, provavelmente a situação já vai ter desgringolado toda. Por quê? Porque você não preparou aquela pessoa, e muito menos quem está no seu entorno, para ser alguma coisa diferente do que era. Você deu um aporte e daqui a pouco o negócio vai embora. Então o que você precisa fazer é dar o mínimo de segurança, beleza, ninguém está falando que não, mas trabalhar a autonomia. E como trabalhar a autonomia se você não trabalha, pelo menos na área da infância, né, principalmente, se você não trabalha aqueles que são os responsáveis pelos seus primeiros cuidados? Você vai cuidar de uma criança, o que é mais efetivo? Você tira essa criança da família pobre, bota numa família de classe média alta e adotou. Legal, você mudou realmente a vida dessa criança, mas, enfim, aquela família vai continuar na mesma situação de miserabilidade. E é simplesmente um ciclo, porque uma hora você tira a criança de um, bota ali, depois vai nascer outra criança, por aí vai. Ou você, de fato, dá uma atenção para aquele bairro, né? Para que aquele bairro, aquela comunidade, aquela vila, aquela turma toda tenha melhores condições, por conta disso saiba quais são os órgãos, onde tem que acessar e por aí vai. É essa a opção que é escolhida pela Política Nacional de Assistência Social. O de responsabilização é o 37, parágrafo 6º. 37, 6º. Ótimo. Sabia que tinha 7 e sabia que tinha 6. Muito bem. E aí a gente entra aqui, isso a LOAS fala, né? Quais são os objetivos da assistência social? E aí a gente vai cair meio que num tautologismo. Olha que interessante. Os objetivos da assistência social são a proteção social. Mas você falou que, né, linha de ação, proteção social, que é para associar isso à assistência social. Agora você está falando que a assistência social tem como objetivo a proteção social? Pois é meio bagunçado. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a proteção social propriamente dita. Porque é o principal. Quando você pensa em assistência social, você vai pensar em isso daqui, ó, prevenção e redução de danos. Esse é o foco, proteção social. Significa que os outros objetivos não estão contemplados na linha de ação? Não. Porque quando a gente fala dos outros dois objetivos, eles na verdade são acessórios à correta elaboração, correta consecução aqui da proteção social. Então, proteção social é tudo isso que a gente está falando. É a segurança mínima que você dá, né? Basicamente, você sempre vai buscar prevenção e redução de danos. Saúde, tudo é isso. Beleza. Isso daqui já cai mais em prova, tá? Vigilância socioassistencial. O que é isso? Isso é muito legal, isso é muito interessante. Né? Visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, ameaças, vitimizações e danos. Então o poder público, ele não vai tão apenas
elaborar ali as suas ações. O poder público tem que ser estratégico. Então, o poder público vai sair do seu prédio, do seu gabinete, vai até a rua, vai fazer pesquisa de campo, vai mapear os bairros e vai entender quais são as demandas de cada bairro. Vai lá descobrir quais são as vulnerabilidades, quais são as ameaças que tem ali. Por exemplo, ontem eu tive uma reunião com uma conselheira tutelar. Não estou falando do poder público, o conselheiro tutelar acabaria ficando meio que fora disso daí, mas olha que interessante, ela veio me falar que tem uma região ali de Santo André que está tendo um surto de sarna. Pô, isso não é uma coisa de uma família, de uma pessoa, né? Parece que é uma coisa que está ali naquela comunidade inteira, no bairro inteiro. Quando o poder público sai do seu quadradinho, a saúde também faz isso, eu já falei para vocês do CAPS, né? Também tem isso. Mas aqui a gente está falando de assistência social. Quando você sai do seu quadradinho, você vai para os bairros, começa a mapear, você começa a descobrir e você começa a perceber que determinadas questões que atingem a comunidade, atingem a sociedade, ali os munícipes, elas não são individualizadas. Então, é muito cômodo, mas também é muito não ineficiente, você permanecer ali na sua OBS, na sua UPA, sei lá, e ficar esperando as pessoas chegarem para você tratá-las assim que elas chegarem. Só que quando você tem uma mentalidade estratégica e você percebe que aquilo é endêmico, você não vai simplesmente atuar no caso em concreto. Lembra, saúde não é remediar apenas. Saúde, muito mais importante do que remediar, é prevenir, né? Melhorar a qualidade de vida da pessoa. Então, se você percebe que existe uma situação toda, você vai voltar para o seu gabinete e você vai elaborar políticas públicas que sejam destinadas a acabar com a vulnerabilidade como um todo, e não só de uma pessoa ou de uma família, né? Então, pensando nessa questão de vigilância assistencial, a gente pode pensar em alguma situação muito grave que tenha acometido ali aquela parcela lá, aquela territorialidade. Também em Santo André, né, minha realidade. Há um tempo atrás, a gente teve um fluxo muito grande de imigrantes haitianos que chegaram ali em Santo André. Isso é um impacto da assistência social. Por quê? Porque na hora que chega um grande número de pessoas de outro país, muito provavelmente com uma documentação não tão regularizada, com dificuldade de arranjar trabalho, ainda mais se não tiver com a documentação regularizada, uma situação de maior pobreza, de precariedade de habitação e tudo mais, você tem, de repente, um número muito maior de pessoas que você vai ter que abraçar e dar conta do que você tinha antes. Então, sabendo disso, conhecendo isso, você consegue voltar para o seu gabinete, pensar de forma coletiva e aí apresentar alguma proposta que seja mais condizente com aquela realidade. Por fim, a gente tem a defesa de direitos. Como eu falei para vocês, a assistência social, ela cuida da proteção da social, ela cuida das questões de assistência social, mas isso também implica em demonstrar para ela que ela tem direito aos serviços os serviços sociais básicos, né, aqueles universais, os prestacionais, e ir indicando, olha, a senhora sabia, né, vamos supor ali, né, a mãe com a criança, na situação de rua, né, ela fala que não consegue sair daquela situação, não consegue trabalhar, a criança está ali também, pedindo dinheiro junto com a mãe. A senhora sabia que aqui no município existem creches período integral, que a senhora tem direito a isso? Ah, eu já fui, não consegui, não, mas a senhora tem direito. Existe uma coisa chamada Defensoria Pública, a senhora pode entrar com ação, né? Então é um combo, você tem o acesso à justiça e o acesso à educação. A senhora sabia que essa questão que a senhora está apresentando, coisa e tal, a senhora pode conseguir a medicação pelo poder público? Nossa, quantas pessoas não sabem disso? Uma vez, aqui perto inclusive, eu lembro que um senhor de mão quebrada me pediu dinheiro, falou que estava desesperado, que precisava comprar fralda para a filha. E eu falei para ele, o senhor sabia, ó, aqui, Boa Vista 150, né? Eu falei, o senhor sabia que se o senhor chegar aqui, no hora tal, coisa e tal, o senhor pode exigir que te forneçam fraldas de forma gratuita? Nossa, ele não tinha a menor ideia. Começou a chorar ali de felicidade, eu dei o papelzinho da defensoria. As pessoas não sabem, e são justamente as pessoas mais vulneráveis que não sabem. Eu costumo dizer que na defensoria a gente tem uma demanda muito reprimida.
Porque a gente costuma ter uma grande procura por pessoas, mas tem gente que sequer sabe o que é defensoria. Principalmente casos de acolhimento institucional, que são as famílias mais miseráveis que existem. Às vezes a mãe demora para procurar a defensoria, demora para apresentar contestação, e isso às vezes pode soar como desinteresse. Ó, tá vendo? A mãe nem foi procurar. A mãe nem sabe o que ela tem que procurar. Simplesmente tiraram a criança sem mais nem menos. Ela acha que foi a tal da assistência social que fez isso, né? Nem sabe. Assistência social, né? Não, o conselho tutelar, o juiz, vai explicar, né? Pra gente, às vezes já é difícil ter essa compreensão, imagina para alguém que não tem a obrigação de saber tudo isso. Então a defesa de direitos, ela também entra com um objetivo aqui da assistência social, que é a explicação, é a publicidade de que a pessoa tem direito tanto aos direitos sociais, quanto à assistência social, quanto à defesa de seus próprios direitos. Beleza? Muito interessante isso da vigilância assistencial, já caiu na prova da Defensoria de São Paulo. Tá. Bom, a proteção social propriamente dita, né? Isso aí, o que eu estou trazendo aí é da Política Nacional de Assistência Social. Então, segundo consta, são algumas formas de segurança que a assistência social se presta. Eu falei para vocês que a assistência social tem duas finalidades principais. A primeira é garantir aquela segurança imediata e a segunda é preparar a sua autonomia. A primeira segurança que a gente tem aí é a segurança de sobrevivência. É um rendimento que vai ser ofertado para que você tenha condições mínimas de sobrevivência. Um exemplo disso é o Bolsa Família. Outro exemplo disso é o BPC. Né? Alguma parcela, algum dinheiro que te dão de repente do nada, sem você ter feito qualquer esforço, né, como o pessoal gosta de dizer, de mãos beijadas, caiu assim no seu colo. Por quê? Porque se você não tiver esse mínimo financeiro, você vai morrer. Ninguém está preocupado com o seu bem-estar. Isso é balela. Tá? Esse dinheiro que é dado é simplesmente para você continuar vivo. É muito triste. É muito miserável isso, é muito triste mesmo. Inclusive a reforma da Previdência faz com que o BPC seja menor ainda do que já vinha sendo dado. Tá? Eu não coloquei isso no material de vocês, porque como ainda não está definitivamente aprovado, coisa e tal, enfim, talvez depois eu traga para vocês. Mas hoje, pela normativa que a gente tem hoje, garante-se um salário mínimo à família que tem aí um rendimento familiar, rendimento mensal de até 1/4 do salário mínimo. Então, um salário mínimo está garantido. Pela nova lei, esse valor vai ser algo em torno de R$ 950, salvo o melhor juízo. Só que fixou, né? R$ 950. Ano que vem o salário mínimo, né? Lembra que eu falei para vocês, quando eu falei da fixação do percentual relacionado ao fomento da saúde, que ele era indexado com o valor do PIB? Ah não, agora é indexado com o IPCA, mas o IPCA não segue a mesma linha que só com a inflação. Então a inflação ela não acompanha o desenvolvimento do PIB, crescimento populacional, de tecnologia e por aí vai. Aqui é a mesma coisa, só que né, ao invés de você fazer de acordo com a inflação, e o parâmetro do salário mínimo é muito bom para você contrabalancear, né, essa questão da inflação, porque o salário mínimo ele tem recomposição inflacionária todo ano e às vezes até um aumento real. Mas quando você limita em 950, acabou. Dá 5 anos para você ver. Como é que esse benefício já não vai ser porcaria nenhuma. Né? Mas eu vou trazer de uma forma até mais explicada para vocês depois, caso vocês... eu vou trazer sim, é mais interessante. A lei, ela é bem clara, Loas, no sentido de que não se trata essa segurança, esse dinheiro que é dado, né, de uma compensação do valor do salário mínimo inadequado. É o salário mínimo que tem que aumentar se ele é inadequado. Não é por formas transversas que você aumenta esse valor. É uma garantia de que todos tenham dinheiro para garantir sua sobrevivência, independentemente de suas limitações para o trabalho ou desemprego. Pessoas com deficiência, idosos, desempregados e por aí vai. Muitos países, principalmente países europeus, já estão adotando rendas parecidas com essa do Bolsa Família. Né? São programas denominados renda mínima, por exemplo. Pelo que eu ouvi dizer, por exemplo, na Inglaterra,
que é um país que está com um índice de desemprego altíssimo, você faz 18 anos e eles basicamente já te dão seu atestado de maioridade e o seu auxílio-desemprego. O seu salário, enfim, vocês entenderam, não esqueci. Sua Bolsa Família da vida. Né? Lá todo mundo ganha essa renda mínima. Tem alguns críticos que, inclusive, dizem que a utilização do Bolsa Família pelo governo Lula, a forma como ele foi introduzida, ele, sim, teve um mérito de garantir a sobrevivência das pessoas, mas desacompanhado de uma formação, desacompanhado de uma consciência crítica de todo o sistema, do porquê que isso estava sendo feito e tudo mais, acabou fazendo com que nós tivéssemos um aumento do número de consumidores, mas sem que esse número de consumidores fosse ao mesmo tempo pessoas com pensamento crítico. Então, o que significa ser consumidor hoje em dia? Bauman vai dizer que hoje em dia você divide a sociedade não mais em capitalistas e proletariados. Hoje você divide a sociedade em consumidores e consumidores falhos. Não quer dizer que eu concordo com isso, mas enfim, é o jeito que ele vê. E quem é o consumidor? O consumidor é a pessoa que está inserida na sociedade. É a pessoa que, de certa forma, bem ou mal, ela está inserida, faz parte, ela se encontra naquela sociedade, tem sua identidade. Quem é o consumidor falho? É aquele que não consegue fazer parte do mercado de consumo, por conta disso ele está afastado, ele é um pária da sociedade. É a pessoa em situação de rua, é o mendigo, é o usuário de entorpecente, é a pessoa que pode ser excluída pelo sistema, que não vai fazer a menor diferença para o sistema, né? Não para a Bauman. E aí o que muitas pessoas falam legal, hoje em dia nós temos muitas pessoas que estão se sentindo pertencidas, né? Elas conseguem consumir, conseguem ir na Casas Bahia e comprar um imóvel por 20 prestações. Né? Olha só, você é um consumidor. Né? O que nos remete a uma outra questão. Hoje em dia o grande valor, a grande mercadoria que é vendida não é mais a coisa física, não é a mesa, não é, sei lá. Hoje em dia a maior commodity que se vende se chama juros. É uma coisa que ela não é física, ela não depende de trabalhador, ela é absolutamente inventada. E quando você vai na Casas Bahia comprar ali um móvel a 20 prestações, você não está comprando um móvel, está comprando juros. É ali que a Casas Bahia vai ganhar dinheiro em cima de vocês. Não é à toa que qualquer lugar que você vai hoje, eles querem fazer um cartão. Você não quer fazer o cartão Riachuelo, você não quer fazer o cartão do celular. Por quê? Porque os juros vai ser contabilizado naquele cartão ali. Então, muitas pessoas acabam reclamando que isso foi utilizado, legal, um ponto de vista positivo, tanto que é um programa que hoje é copiado no mundo inteiro, né, a questão do Bolsa Família, mas que não acompanhado de uma elaboração crítica, que é o que traria a questão da emancipação, que é o ponto principal da assistência social, fez com que a gente tivesse muitas pessoas que saíram da extrema miséria, mas foi parar na classe média baixa, e sem pensamento crítico, acabaram sendo cooptados por essa ideologia senso comum que a gente teve, e é por conta disso que a gente tem tanta gente de classe baixa que apoia Bolsonaro e pessoas desse tipo. Né, discursos de ódio, porque elas não se reconhecem enquanto pertencentes à classe que é justamente a mais vitimada por discursos desses. Esses dias eu vi, hoje inclusive eu vi uma manifestação de PMs e ex-PMs contra o Dória. Né, contra o Dória, Alckmin, Serra, enfim, em geral vários políticos do PSDB. E aí estavam lá comentando como que a polícia muitas vezes ela acaba sendo utilizada pelos políticos de ocasião para se autopromover, esses políticos, e na hora que muitas vezes esses políticos eles alcançam aquele patamar, os PMs, os policiais em geral, acabam sendo os primeiros a ser descartados. Porque os policiais nada mais são do que membros da mesma sociedade de classe baixa do que aquelas pessoas que eles costumam prender. Muitas vezes a pessoa que trabalha como policial trabalha na mesma comunidade da pessoa que ele prendeu e ele precisa voltar para casa tirando a farda, porque se ele chega na comunidade com a farda, ele corre risco de morte. Né? Então é pobre matando pobre. Só que isso é difícil de entender. Por quê? Porque veio a sobrevivência veio a segurança de sobrevivência, mas não veio a construção da autonomia, não veio uma questão crítica. Né? Segunda, segurança de acolhida. E é aqui que é um pouco mais importante em relação às medidas protetivas da infância. Né? Segurança de acolhida, a gente está falando aqui então, portanto, de abrigo. Aqui sim, os abrigos de forma genérica.
alimentação, vestuário, abrigo. Busca-se autonomia na provisão dessas necessidades básicas, ainda que seja conhecido que alguns indivíduos não venham a conquistá-la por toda a sua vida. Uma pessoa com deficiência mental, por exemplo, nunca vai conquistar a sua autonomia plena, sempre vai precisar de alguém. Então, ainda que essa pessoa nunca vai conquistar a sua autonomia, ela vai continuar recebendo isso da melhor forma possível. Criança, ou algum período da vida, né? Criança e idoso, por exemplo. Isso também acaba sendo utilizado para outras situações. Então, pessoas que sofrem violências relacionadas à LGBTfobia, mulheres vítimas de violência doméstica por conta de seus maridos, que precisam ser acolhidos, e por aí vai. Segurança de convívio ou convivência familiar, ou vivência familiar, né? Essa daí é uma segurança que busca a superação de barreiras relacionais que mantenham o indivíduo isolado da convivência dos demais. Então, isso daí diz mais respeito a conflitos familiares que existem por N questões, né? A questão mais corriqueira é justamente por conta de LGBTfobia. Então, eu trouxe para vocês numa outra aula um exemplo de um caso que eu tive, de um pai que era membro de um grupo nazista, a mãe extremamente religiosa e a filha, né, a menina trans, que era tratada ainda como se fosse um menino, que tinha uma incompatibilidade absurda. E lá onde eu moro, onde eu trabalho, não teve esse tipo de cuidado que deveria ter sido dado, né? Infelizmente. Se tivesse sido dado exatamente isso daqui, o que teria sido feito teria sido uma possibilidade de conversa para tentar reestruturar os vínculos, tentar explicar, tentar fazer com que aquele núcleo familiar permanecesse unido. Na última hipótese, a segurança de abrigo, né? Pô, não tem o que fazer, né? Ou então, momentaneamente, né? Vamos manter essa menina aí nesse abrigo para que ela não tenha problemas. Mas enfim, isso daqui falhou na rede. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa agora e depois a gente retoma, tá bom?